Quero cumprimentar você que está me ouvindo com a paz do Senhor, amém? Nessa tarde de domingo aqui no monte, eu quero estar ministrando uma palavra sobre a tua vida, neste momento. Palavra que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 8, verso de número 40, que diz o seguinte: E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam o esperando. E eis que chegou um varão por nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, de quase 12 anos, e que estava à beira da morte. Verso de número 49. E estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: A tua filha está morta, não incomodes mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo: Não temas, crê somente, e serás salva. E entrando em casa, ninguém deixou entrar senão a Pedro e a Tiago e a João, e o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, e ele disse: Não choreis, a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: Levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e logo ela se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Glória a Deus, somente até aqui. Meus amados irmãos, essa mensagem é bastante conhecida, já ouvi muitas pregações sobre ela, mas eu quero trazer para nós nessa tarde uma meditação que eu achei interessante. Mas para chegar aonde eu quero chegar, que você entenda, é necessário você saber quem era Jairo no tempo de Jesus. Jairo, ele era um fariseu, ele era um chefe da sinagoga. Só para você ter uma ideia, Jairo, ele era um fariseu. E os fariseus, no tempo de Jesus, procuravam motivo para seguir Jesus e para matar a Jesus. Ele era um fariseu instruído na lei e na interpretação da lei. Ele era responsável pela diligência dos cultos e dos serviços sinagogais exigidos pelo judaísmo. Ele era alguém influente, alguém importante, alguém que estava num cargo de destaque. Ele era alguém, aleluia, que tinha dinheiro, que tinha condições, conhecia as pessoas o respeitavam. Mas a Bíblia diz que ele tinha uma filha de 12 anos, a qual ela ficou muito doente, à beira da morte. E os médicos, ele já tentou seus recursos, e os médicos o desenganaram, dizendo para ele: eu acredito que a sua filha não tem mais jeito, a solução é esperar ela morrer, porque ela já está à beira da morte. Mas só que Jairo, ele já ouvia falar dos sinais que Jesus fazia, que ele operava milagres, que Jesus, a fama de Jesus já estava crescendo naquela região. E o que ele faz? Jairo, ele não pensou um segundo. Ele pensou: eu vou atrás do mestre, porque o mestre pode curar a minha filha. Ele deixou para trás família chorando, porque a sua filha estava doente. Ele saiu da ordem natural das coisas, porque ali o natural era esperar a morte para a menina. E ele foi ao encontro do mestre. Sabe o que eu acho interessante? Mesmo sabendo que ele poderia perder o seu cargo de destaque na sinagoga, que ele poderia perder o respeito de alguns, ele foi ao encontro de Jesus. Interessante é que a Bíblia diz que ele chegou aos pés de Jesus e prostrou e disse para Jesus que curasse a filha dele. Sabe o que eu aprendo aqui? Ele se prostrou, ele se ajoelhou aos pés de Jesus para implorar o milagre. Não importa o cargo de destaque aonde Deus te colocou, não importa quão grande você esteja mediante a sociedade, mas a oração para se chegar a Jesus continua sendo da mesma forma, continua sendo de joelho dobrado, continua sendo prostrado aos pés de Jesus. Não importa qual é o cargo, eu aprendo aqui que o que Deus me tornou por fora não pode mudar o que eu sou por dentro, não pode mudar a essência de um verdadeiro adorador. A oração continua sendo de joelho dobrado. O que eu acho interessante é que ele teve uma atitude diferente.
Deus gosta de pessoas que têm atitude diferente. Pessoas que têm coragem de tocar, aleluia, tocar nas vestes do Senhor. Pessoas que têm coragem de romper as barreiras do impossível através da oração. Pessoas que têm coragem, aleluia, para falar do amor de Deus. O que eu acho interessante, meus amados irmãos, que a filha dele estava quase morta. Mas quando ele fala para Jesus, ele ainda estando falando, chega alguns da casa dele e diz: por que você incomoda o mestre? A sua filha já está morta. Pensa comigo um pouco aqui. Já não basta a nossa prova. Já não basta as dificuldades que nós passamos nos dias atuais. Eu não sei das suas dificuldades, mas do modo geral, já não basta quando a prova está apertada. Aí chega aquelas pessoas que não têm compromisso e começam a dizer: desiste, entrega os pontos. Era como se alguém chegasse para você e dissesse: desiste, o seu filho não tem mais jeito. É o inimigo que está soprando ao pé do teu ouvido, mas eu tenho uma palavra para você. Não dê ouvido às palavras de maldições que o inimigo lança sobre a tua vida. Faça como Davi. Davi, as pessoas dizendo para ele que ele ia morrer lutando com aquele gigante, mas ele não deu ouvido. Diante do rei ele falou: olha, rei, quando eu estava cuidando das minhas ovelhas, veio um urso feroz para tragar uma das minhas ovelhas, mas eu fui lá e matei o urso. Olha, seu rei, quando eu estava cuidando das minhas ovelhas, um lobo veio para tragar minha ovelha e até pegou uma das minhas ovelhas, mas eu fui atrás dele e eu matei aquele lobo feroz e peguei a minha ovelhinha nos braços, mesmo ferida, mas eu trouxe de volta. Diante do relatório do mundo, dê o relatório de quem é Deus sobre a tua vida. Não dê ouvido às palavras que o inimigo tem soprado para você desistir, para entregar os pontos. Não, a última palavra vem é do Senhor. E quando você vai ao encontro ao Senhor, algo diferente acontece. Vamos ver aqui no versículo 49, 55. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Não importa a circunstância. Não importa quem disse que você não vai ser capaz. Que a sua família não tem mais jeito. Que o teu esposo, a tua esposa não tem mais jeito. Mas diante do relatório do mundo, dê o relatório de quem é Deus na tua vida. Porque o milagre vai ser grande. O teu milagre vai dar o que falar. Glória a Deus. Aleluia.